O vídeo de hoje é um vídeo para você que adquiriu recentemente o seu apartamento e não sabe o que fazer. Provavelmente você tem uma dor que ainda nem descobriu que existe, que é o que fazer quando receber as chaves do seu apartamento. Então, o vídeo de hoje eu vou trazer dicas práticas, o que olhar, como olhar, quando olhar e principalmente como você deve argumentar com a construtora quando você recebe as chaves do seu apartamento. É muito importante você lembrar que nesse ato da vistoria tudo deve ser relatado, porque depois de assinar o termo é muito difícil você conseguir vir atrás e recuperar às vezes algumas coisas que passou perdido. A construtora normalmente não vai te dar suporte e também não vai te dar auxílio ou dicas. Ela vai querer que você faça de maneira rápida, de maneira apressada e com pouca atenção. Mas com o vídeo de hoje você não vai cair nessa. Você vai conseguir fazer um trabalho adequado, até mesmo se você não tiver experiência prévia. Não precisa gastar dinheiro contratando alguém para fazer isso para você. É só você ter um checklist, estar preparado e principalmente assistir esse vídeo. Então, o vídeo de hoje, como eu estava falando, a gente vai falar sobre o que analisar numa vistoria de entrega. Mas antes, se você é novo por aqui, eu sou o Maurício Schmidt, especialista no mercado imobiliário e em alavancagem patrimonial. Se você é novo aqui no nosso canal, já se inscreva e deixe seu like, porque aqui a gente fala de muitas coisas, de incorporação imobiliária, aquisição de apartamento financiado, como se alavancar e principalmente como construir patrimônio para você e para sua família. Como a gente começa uma vistoria de entrega? Eu estou aqui no empreendimento nosso de uma incorporação vertical. Obviamente que o apartamento ainda não está pronto, mas eu achei que fosse o cenário ideal para trazer algumas dicas para você. Um ponto muito importante que a gente deve olhar numa vistoria de entrega é a torneira, tanto da cozinha, quanto do tanque, quanto dos banheiros. Validar se a vazão da água ela está adequada, se está caindo a água bem, se a pressão está boa, se não tem ar na tubulação. Deixe ligado por alguns minutos, alguns segundos, para ver se toda a água que cai vai e flui bem. E também, principalmente, para deixar acumular um pouco de água na pia e no tanque, que aí com isso você consegue medir se a vazão da água no esgoto está fluindo bem. Então essa é a primeira dica e o primeiro ponto que deve ser olhado. O segundo ponto é no piso e nos revestimentos. Validar batendo para ver se está oco ou não. Se fizer o toque-toque e estiver oco, provavelmente foi mal assentado. Faltou argamassa de cola para fazer a aplicação adequada, e se está oco, provavelmente se cair alguma coisa bem naquele ponto, pode até inclusive quebrar e trincar o seu piso ou o seu revestimento se bater alguma coisa. Então é importante com a mão mesmo ou com alguma pecinha com cuidado bater para perceber sobre isso. Aqui já foram duas dicas. Uma terceira dica muito importante é nas esquadrias e nas janelas. Ver se a vedação está correta, se está fechando, se está trincando. No caso das janelas do quarto, se a veneziana e persiana, caso veneziana integrada, ela desce, veda 100%, porque aqui às vezes o trinco não funciona bem, às vezes uma questão de borrachinha fica mal colocada. Então é muito importante testar, abrir e fechar algumas vezes para ver se não está pesado, se não está prendendo, se está fluindo de maneira mais adequada que for possível. Uma outra dica muito importante: sempre na sua vistoria de entrega, venha com uma pecinha para poder medir se as tomadas estão funcionando. Obviamente que nem sempre vai ter a possibilidade de ter a luz ligada no seu apartamento. Às vezes a construtora consegue fazer uma adaptação para você testar as tomadas, se está funcionando. Às vezes ela mesma testa e já te traz um documento validando o que foi feito, mas uma das primeiras providências que você deve fazer quando entrar na sua unidade e já tiver a luz instalada é validar todos os pontos de tomada para ver se não tem nenhum curto, se está tudo funcionando, se está tudo dentro dos conformes esperados. Uma outra dica, e aqui é uma dica muito importante, só que antes dessa dica eu
acredito que você está pensando em alguém que, assim como você, também está prestes a receber o seu próximo apartamento. Então, encaminhe esse vídeo para essa pessoa, porque com toda certeza, esses passo a passo, esse checklist básico que eu estou passando aqui para você, vai ajudar não só você, mas essa pessoa que você está pensando e que você também sabe que precisa desse conteúdo. Então, não deixa de encaminhar esse vídeo, porque é muito importante para ela, assim como foi para você. Uma outra dica legal para se falar é sobre a queda da água. Mas que queda da água que eu tô falando? Normalmente as pessoas não se preocupam muito com a questão das áreas molhadas. E o que são áreas molhadas num apartamento? A gente tem duas separações, área seca e área molhada. A área seca são os dormitórios, é a sala, eventualmente a cozinha, é tudo aquilo que não é impermeabilizado, ou seja, é tudo aquilo que não se pode lavar com balde de água. Como que se lava a área seca? Se lava com panos úmidos, pouquíssima água, para poder tirar o pó e fazer a limpeza adequada. Agora, as áreas molhadas, área de serviço, terraços e banheiros, essas áreas sim podem ser lavadas com água, mas não devem ser alagadas, obviamente. Mas se você pode jogar água nessas áreas, como fazer ou como saber se essa água não vai empoçar nesse ambiente? É aqui que vem a dica de entender se a vazão da água está correta, que é o quê? O caimento. Como que você consegue validar se o caimento nessas áreas está correto? Tem duas dicas muito básicas. A primeira é jogar um pouco de água mesmo, para você ver se ela faz um caminho e se ela corre em direção ao ralo. A segunda é uma bolinha de gude, uma bolinha que seja material, de borracha, qualquer que seja. Você bota no canto do ambiente e vê se ela corre para o ralo, onde que está, teoricamente, o caimento. Se esse caimento estiver funcionando, você não vai ter problema nesse ambiente e com toda certeza foi bem executado e foi bem preparado para a sua entrega e para o recebimento das chaves. Agora, se você tiver algum tipo de dúvida ou não tiver seguro se o caimento está correto, aí nessa hora você deve apontar na sua vistoria, eventualmente chamar a pessoa que vai estar acompanhando, costuma ser um engenheiro responsável da incorporadora e da construtora, para ele ou te explicar o que está acontecendo ou te instruir melhor, ou até eventualmente se preocupar com um reparo disso. Então, vamos recapitular tudo que a gente está falando aqui. Se você vai receber o seu imóvel e não sabe por onde começar, eu te passei um checklist com alguns passo a passos bem interessantes. Vazão da água da torneira, esgoto das pias, assentamento de pisos e revestimentos, vedação de esquadrias e caimento de água nas áreas molhadas. Eu acredito que esses itens são os principais numa vistoria de entrega. Tem um último item que eu acho que é muito importante e é muito fácil da gente validar e saber se foi bem feito ou não, mas antes de te passar essa última dica, esse último item, eu queria pedir o seu like nesse vídeo, porque eu acho que o seu like vai me ajudar a ajudar mais pessoas. Esse conteúdo é um conteúdo de muito valor, ele vai te auxiliar a não cair em armadilhas, a não ser enganado de maneira fácil e principalmente a você saber ter argumentos e conversar melhor, de igual para igual, com o engenheiro que vai estar te acompanhando, recebendo as suas chaves. Então eu tô te pedindo aqui o like nesse vídeo, porque isso vai me ajudar também. E um último item que eu falei que era um item fácil da gente validar, que é o quê? A pintura. Como que a gente consegue perceber se a pintura foi bem feita, se ela foi boa ou não? A gente pode vir com uma luz específica para pintura, passando essa luz na parede e vendo o contraste, se tá bom ou se não tá bom, ou até mesmo, no caso aqui agora, como a gente tá com claridade, olhando contra a claridade, que também faz esse efeito da luz. Você consegue ver se a parede tá lisa, se ela tem ondulações, se ela tá rugosa, se ela foi bem preparada, porque não é só a questão de uma pintura bem feita. Antes da pintura, a gente tem também que preparar essa parede para receber essa pintura. Então, às vezes, se essa preparação não foi bem feita, não adianta a qualidade ser alta da mão de obra
e a qualidade ser alta do material, porque o resultado não vai ser satisfatório. Tem que todo um processo, passo a passo, etapa por etapa, que deve ser cumprido e no seu tempo. Aqui muitas empresas acabam pulando para economizar um pouco, para acelerar o processo e a qualidade não fica boa. Então, apesar de ser a nossa sexta dica e o sexto item dos principais aqui da vistoria, ele não é o menos importante. Todos possuem importância igual. E eu queria saber de você, o que você achou desse conteúdo? O que você entendeu desse conteúdo? Se ele foi produtivo para você? Se ele foi bom para você? Deixa aqui no comentário qual item que você julga que é importante e que eu acabei não trazendo e não colocando nessa lista. Porque se esse item foi importante para você, eu vou fazer um vídeo exclusivo desse item para te ajudar. Então, eu agradeço demais você ter acompanhado esse vídeo aqui com a gente. Espero que eu tenha te ajudado a você ter uma entrega de apartamento mais prazerosa, que seja um momento marcante na sua vida e na vida da sua família. E eu te vejo no próximo vídeo.